Obrigado, gente. É um prazer estar com vocês. Nós ficamos super contentes com o convite, porque desde que nós começamos a trabalhar com a DPR, é muito legal. Não, a advocacia ela proporciona essas coisas, né? Você conhecer um pouco de cada realidade. Né? Então, a gente tem clientes na área da saúde, na área de telecom, e a gente gosta muito de visitar e caminhar aí pelas dependências e conhecer as realidades, né? E no caso da DPR, essa experiência com os provedores, para mim, pelo menos, né, assim foi encantadora, porque eu tinha essa visão, Wander, que você comentou, para mim provedor é Claro, Vivo, TIM, talvez mais dois, assim, né? E aí começou a mudar um pouco essa. Eu não entendia direito esse movimento. Eu tenho uma chácara em Guararema, que eu já contei essa história para vocês. Guararema é uma cidade, é na ponta da Grande São Paulo, ali depois de Mogi das Cruzes, chegando em Jacareí, indo em direção ao Rio de Janeiro, São José dos Campos. E lá na minha chácara é um problemaço que, apesar de ter torre perto, ela fica numa parte mais baixa, assim, não pega celular. Problemaço, Wander. Telefone fixo caiu em desuso, etc. Filha, criança, né, no início, hoje adolescente, adulto, estão dando um trabalho danado. Hoje eu quase não vim aqui e falei para o Luiz, o cara da mais nova. Porque eu estou meio em claro aqui, passei boa parte da madrugada no hospital, está tudo certo, graças a Deus. Então, eu faço questão de o Lucas veio antes, eu falei, Lucas, já vai, porque se der zebra, né, a gente não deixa o pessoal desassistido, mas graças a Deus deu para chegar a tempo e tudo bem. O café, viu, Wander? No ponto, viu? Ótimo para manter a gente aqui concentrado, né? E conseguindo bater um papo com vocês. Então lá era um problema. Aí a gente ligava na Vivo, minha mulher ligava na Vivo. Aí lá no meu bairro, eu suspeito que a nossa solicitação é que motivou a Vivo a passar o cabeamento. Lá era uma beleza no começo. Então nós somos um dos primeiros assinantes do bairro. Eu acho que eles colocaram ali uma boa infraestrutura, etc. Só que aí a gente vai ouvindo falar, a turma estava roubando, né, as coisas de infraestrutura, etc. E agora, como é que faz isso? Foi antes da pandemia, né, um pouco. Aí entrou um provedor local, talvez vocês conheçam. Falei muito para você, né, Wanda? IDC Telecom. Aí eu vou ficando amigo de um, né, do bar. Você fica, em cidade pequena você vai ficando amigo. O barbeiro, o cara da borracharia, o restaurante, né, do bar, né, mano? Bom, assina IDC. Putz, aí assinamos uma beleza. E aí a gente estava já trabalhando com a DPR. Falei, não, mas será um cara lá, abriu pequenininho, e aí abriu, né, a gente não conhece o Brasil, né, principalmente o Lucas é daqui, né, eu sou de São Paulo, às vezes a gente fica achando que o mundo se resolve ali, os três grandes provedores, três, quatro, e não é, né, isso é o Brasil real, né, e a gente foi tendo contato com diversos provedores, e aí a partir dessa experiência da IDC, foi, nossa, esse pessoal que está levando internet aí, Brasil afora, rapaz, no interior e etc. Né? Na pandemia, então, aí ficou uma loucura. Eu fiquei um tempo na pandemia em Ubatuba, e lá também já tinha diversos provedores menores, e a região estava super bem servida. O Luiz também gosta muito de Ubatuba, ele pode testemunhar isso. Então, para a gente é muito encantador. Né? E aí, quando a gente foi conhecendo a realidade, é muito interessante. Né? Você vai, a questão tributária, o Wander comentou. Hoje, o principal problema da questão tributária no Brasil, gente, além da carga, porque doer no bolso é sempre terrível, mas é insegurança. Não saber o que fazer. O Wander fala, mas a grande maioria está bem intencionada, quer fazer corretamente, mas não consegue. É difícil, às vezes, até para o assessor, né, conseguir dar um conselho. A gente vai até comentar sobre um aspecto aqui dessa briga do ICMS, do ISS, o Serviço de Comunicação, o SVA. Então, mesmo que, né, a gente não consegue acertar. Esses projetos de reforma tributária que estão tramitando aí, uma das ideias é diminuir, né, essa insegurança. Então, para a gente é muito bacana trazer isso um pouco para vocês, alguns esclarecimentos, bater um papo. Né? O Lucas vai conduzir aqui comigo, né? Ele trabalha lá comigo na consultoria tributária do escritório, também atende diretamente a DPR e também a ASA e outros provedores.
E aí a ideia aqui não poderia ser diferente, né? Nessa casa gostosa, acolhedora, a gente fazer mais um bate-papo do que uma palestra formal, com muito requinte burocrático, né? Então, você está com o passador aí, Lucas? Tô. Tá. A gente vai falar que vamos dar uma passada geral aqui pela tributação dos provedores. Se alguém sentir falta de alguma coisa, depois pode perguntar. Se quiser interromper no meio também, fiquem à vontade. Por favor, estamos todos em casa, tá? Vamos lá. Então, aqui só a prestação de serviços de telecom. Deveria ser algo. É sempre assim, né? Quando idealizam o negócio, é para. Não, agora vai resolver, vai ser simples, né? A coisa. Aqui, só para, antes da gente entrar, mais um caso, né, que é interessante. Quem é mais antigo vai se lembrar. PIS/COFINS, todo mundo já ouviu falar aqui, né? Ou ouviu falar ou já pagou. Pagar todo mundo pagou, porque vem tudo que a gente compra, vem PIS/COFINS embutido. Ou já fez uma guia de PIS/COFINS, ou já pagou quando comprou algo, quando contratou algum serviço de alguém, quando pagou juros para o banco, tomou emprestado, está pagando o PIS/COFINS. E no final dos anos 90, o empresariado, em geral, tinha uma crítica muito forte em relação ao PIS/COFINS e ele incide em cascata. Então, quanto nas cadeias produtivas, né, em cada etapa você tem incidência do PIS/COFINS, ele era cumulativo, não era como o ICMS, por exemplo, que admite tomada de crédito, ou o IPI. Então o pessoal fala, oh, isso aumenta a barbaridade, a carga tributária, porque quanto mais agentes eu tenha na cadeia, né, comercial produtiva, maior vai ser a carga de PIS/COFINS. Aí o governo ouviu, a gente tem que tomar cuidado. Vocês já ouviram falar, ó, tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede a Deus, que Deus atende, né? Então, com o governo e o Congresso é a mesma coisa. Ah, não, são uma cambada disso. Não, mas eles atendem. Porque, nós somos clientes deles, né? Então, eles dependem aqui da nossa satisfação para poderem ser reconduzidos. Então, eles atendem. É uma caixa de ressonância. É verdade, gente. Esse cara tá louco, etc. Mas aí, no final de semana, vocês vão se lembrar dessa ou daquela história, vocês vão ver que é verdade. Essa história do PIS/COFINS chegou lá, ouviu, não, peraí, nós temos uma solução. Vamos criar um regime não cumulativo, deixar parecido com o ICMS, vai ficar uma beleza. Bom, nesses últimos 20 anos, esse tal de regime não cumulativo é o motivo da maior quantidade de questionamento de processo fiscal que a gente tem no Brasil. Insegurança virou um festival de confusão a história do não cumulativo. Então era uma coisa, você vê, bem idealizada para ajudar, né, para melhorar, e virou uma confusão. A gente tem uma questão parecida, depois a gente vai comentar aqui. O Superior Tribunal de Justiça diz que no SVA não tem ICMS, vai ter o ISS, dependendo da legislação de cada município. Aí quem está estudando ali, né, na faculdade, na pós-graduação, que beleza, né? Aí quando a gente cai lá na prática, pô, mas peraí, todo provedor tem que pagar o ICMS e acaba também tendo que recolher o ISS. Aí, como o ISS é mais baixo, a gente vê muitas empresas tentando passar um pouco mais para o ISS, ou às vezes utilizando um critério razoável, mas aí o fiscal não concorda, vai passar por uma auditoria, questionam, e aí não tem fim, né, a discussão. Então, esse é um dos temas. Mas aqui no fenômeno da comunicação, a gente tem essencialmente aqui, bem resumido, tá? Vocês que são os técnicos, depois aceitamos críticas e sugestões para melhorar o material, tá? Mas nesse fenômeno a gente tem o serviço de comunicação propriamente dito, né, e o prestador de serviço de valor adicionado, que faz chegar, né, ali o sinal, ali na ponta, etc. Então, se a gente solta uma pergunta num curso de pós-graduação, então o provedor tem que pagar ICMS? Não, não paga, né, porque é SVA, é serviço de valor adicionado, não tem ICMS, tranquilo, etc. Aí a gente desce lá, né, sai da escola, bom, vamos lá na DPR falar com a turma lá, né, para ver como é que é a aderência disso na prática, né? Aí a gente vê que a coisa não é bem assim. Pode passar, Lucas. Aí, Lucas, se você quiser já complementando. Então, aqui, só para antes do Lucas também falar comigo, vamos começar um pouquinho aqui com uma tributação federal, tá? Falando dos cenários que a gente identifica aqui no âmbito dos provedores. Aí depois a gente fala também um pouquinho do simples, aí a gente vai falar de CMS e ISS, justamente essa cafusão, né, do SVA e do serviço
de comunicação, e aí dar algumas recomendações e passar um pouquinho da nossa experiência, o que a gente tem vivido nisso. Vamos lá, Lucas. Conterrâneo aqui de vocês, Lucas Barduco. Pessoal, bom dia. Primeiro, é um grande prazer estar aqui, uma honra participar do DPR Day. Eu já estou em São Paulo há muitos anos, mas eu sou de Sorocaba e eu acho assim, a DPR é um grande orgulho aqui para a nossa cidade e fico muito feliz de estar aqui de volta na minha cidade natal, falando para o público da DPR. Tem um cara lá no escritório muito melhor do que ele, mas eu falei, não, vai você como é de Sorocaba, tem que ser de Sorocaba, né? Brincadeira. Então vocês vão ter que me ouvir mesmo aí, não tem o que fazer. A gente tentou trazer aqui na apresentação os principais problemas que a gente enfrenta na prática, né? A gente assessora no escritório alguns ISPs, a gente assessora a ASA, assessora empresas da cadeia de telecom e também a gente tem muitos, são M&As, né? Então uma empresa de telecom comprando a outra e aí a gente analisa a tributação da empresa que está sendo adquirida e se depara com muitas questões ali, principalmente quando são ISPs pequenos, a gente vê que tem a maior variedade possível, né, de regimes e de estratégias tributárias, algumas até extremamente arriscadas, que a gente vê. O slide aqui eu acabei de ver que desformatou um pouquinho na hora de projetar, né, mas a ideia era ficar um comparativo aqui. A gente traz aqui a carga tributária em regra aplicável ao real, tá, e ao presumido. A gente trouxe no slide seguinte o simples também, daí vocês vão poder dar uma olhada. No lucro real, o imposto de renda é calculado sobre o lucro, né? Então, a gente tem uma parte da carga tributária sobre o lucro e uma parte sobre a receita. A parte do lucro é aquilo ali, a alíquota de 15 a 25, CSL 9 sobre o lucro. No PIS/COFINS é onde a gente vê uma grande complexidade, né? Como o Renato até mencionou. As empresas que têm receita tanto de SCM quanto de SVA e estão no lucro real, aí elas vão ter um problema, né? Problema não, mas elas vão ter que fazer um rateio entre isso. Então, as receitas ali de... Opa, cadê? Aqui o vermelhinho. Lá. As receitas ali que são de SCM, elas ficam sujeitas ao regime cumulativo. Então, fica sujeito ao 3% e o 0,65%. As receitas de SVA, para quem está no lucro real, aí elas ficam aqui no 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS, e a empresa pode se creditar. Como ela tem receita dos dois, ela tem que fazer um rateio proporcional ali em relação às receitas ou uma alocação direta de custo para poder dizer, olha, eu pago o aluguel me dá direito a crédito. Só que metade das minhas receitas é SCM, metade é SVA. Então eu só vou tomar crédito de metade desse valor. Ou eu posso dizer, eu tenho um estabelecimento que faz SCM, um estabelecimento que faz SVA, então eu vou fazer uma alocação direta. Tá? E aqui, então, vejam vocês já a primeira confusão, né? Vocês lembram? Então, isso aqui até já está relacionado àquele caos que eu contei, né, do pedido que a gente faz para Deus e do pedido que a gente faz para o Congresso e para o governo. Antigamente era tudo regime cumulativo, né? A gente só tinha essas duas alíquotas aqui, 3% para COFINS e 0,65% para o PIS, então era 3,65%. Aí, quando veio o regime não cumulativo, o governo falou, ó, eu vou deixar você tomar crédito de forma parecida com o que a gente vê no ICMS sobre alguns itens que eu vou indicar. Só que como você vai poder tomar crédito, então você vai diminuir a base que vai sofrer a incidência do PIS/COFINS, eu vou ter que aumentar a alíquota, né? Porque eu também preciso de dinheiro, né, mano? Não tem jeito. Então eles aumentaram a alíquota aqui, ó, 7,66 e 1,65. Quando aconteceu isso, um monte de gente correu para Brasília e falou, meu Deus, a minha base de crédito é pequenininha. Não é suficiente para neutralizar esse aumento de alíquota. Eu estou perdido, eu vou quebrar. Então, os hospitais fizeram isso. As escolas fizeram isso. Concessionária de rodovia fez isso. Quem mais fez isso? Hotel fez isso. Quem mais? Aproveitar aqui o nosso ambiente de hoje. Telecom. Telecom fez isso. Então, por isso que o Lucas falou. Então, eu estou no regime não cumulativo. O que define eu estar ou não no regime não cumulativo de PIS/COFINS? Via de regra, o regime que eu tenho que adotar para o imposto de renda. Então, assim, bem simplesinho. Se no imposto de renda eu estou no lucro real,
eu sou obrigado a apurar o PIS/COFINS segundo o regime não cumulativo. Mas como no Brasil nada é assim tão fácil, né? Não é para profissionais nem para amadores, né? Já dizia o Tom Jobim, né? Mas você pode estar no regime não cumulativo, viu, Wander? Agora, as tuas receitas principais vão estar no cumulativo. Olha a bagunça. Toda vez que a gente vai dar aula em pós-graduação, esse tipo de coisa, é uma bagunça. Aqui é uma bagunça. Então, quando a gente vai num provedor, é super comum. Se ele está no lucro real e no regime não cumulativo, ou ele não está tomando crédito direito, que ele fala, não, mas eu sou SVA, eu não sou comunicação, né? Ou ele não está tomando crédito em relação às receitas de SVA, que é o que o Lucas falou, então se é metade SVA, metade do aluguel ele pode tomar crédito. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Ou ele está apropriando crédito para o SM, né? Ou às vezes ele está tributando tudo a 365. Então é um prato cheio para confusão. Esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. Infelizmente é o que a gente tem hoje aqui na nossa legislação. Então o provedor que está no lucro real, a resposta é, ele está no regime não cumulativo de PIS/COFINS. Mas como assim? Mas 70% da receita, 50% está no cumulativo. Não, ele está no não cumulativo, só que uma parcela das receitas está no cumulativo. Então eu vou ter que aplicar 2 classes de alíquotas, olha a loucura, hein, gente? E para as receitas de SVA, eu vou poder tomar crédito para poder compensar. Olha, e no outro não, o outro para o SM é cumulativo. Vejam que confusão. O impacto é alto, vejam, é sobre o faturamento, né, a incidência. Sobre o faturamento, qualquer percentual que você jogar, a carga fica alta. Então, esse é um ponto de muita atenção. Eu diria que quase de tanta atenção quanto o SM e SVA, que o SM SVA independe de estar no presumido ou de estar no real, ele é um pouco mais abrangente, né, em termos de quem sofre com esse problema. Mas para quem está no lucro real, isso aqui costuma dar um suadouro resolver as questões relativas ao PIS/COFINS. Vamos lá, Lucas. Isso é só metade do problema aqui, né? Porque aí tem o ISS versus ICMS, que é o outro ponto. Então, o serviço de SCM é sujeito ao ICMS pela nossa Constituição, né? E os serviços de SVA, eles podem ser sujeitos ao ISS ou não, a depender do serviço, né? Qual que é o problema aqui? Muitos anos atrás, as autoridades fiscais dos estados disseram assim, olha, você é uma empresa de telecom, tudo que você faz é telecom. Então, tudo que você cobra é telecom. Não importa se você cobra um pouquinho pelo serviço de conexão à internet, um pouquinho para disponibilizar um serviço de mensagem, né, um aplicativo de mensagem, um pouquinho pelo e-book, um pouquinho por um streaming que você disponibiliza para os seus usuários. Isso tudo é comunicação. Isso que, aliás, nem existia streaming, né, mas isso tudo é o que o Estado falava que era comunicação. Isso foi levado às cortes superiores, né, foi levado ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário disse, não, são coisas distintas, né? O que é sujeito ao ICMS é o serviço de comunicação multimídia, que é regulamentado. Os outros serviços, que pode ser qualquer coisa, né? Não existe uma lista de SVAs e você só pode prestar aquilo. Na verdade, SVA é qualquer coisa que ela presta que não seja o SCM. Isso aí pode estar sujeito ou não ao ISS, a depender da qualificação daquele serviço. Depois a gente passa aqui e fala um pouquinho melhor. Esse aqui a gente vai detalhar um pouquinho melhor, e também passa por isso, às vezes, que a gente tem muito isso. Então no Brasil o judiciário resolveu, aí vai ficar mais tranquilo. Não, você vê, esse é um típico exemplo que o judiciário decidiu. Então SVA não tem ICMS. Quando for o caso, dependendo de cada município, vai ter o ISS. Só que na prática a gente vê aí o pau comendo solto, né? E aí depois a gente dá algumas recomendações para tentar se proteger minimamente disso, ficar minimamente resguardado. Bom, aí tem o FUST e Funtel, que acho que todo mundo aqui conhece muito bem, eles são sobre a receita bruta do serviço de SCM, excluído o ICMS, o PIS e a COFINS. E aí tem o Simples Nacional. No Simples Nacional é simples, né? Não. Nem tanto também, né? Não, nem um pouco. Não, nem tanto. Então, no Simples Nacional, a tributação é concentrada sobre a receita bruta da prestação de serviços, né? Mas qual serviço e qual anexo? Então, tem aqui o anexo 3 do Simples Nacional, que é o anexo de serviços,
Parece fácil, né? Afinal, telecom é um serviço, certo? Não é uma venda de mercadoria. Mas essa tabela aqui é para serviços sujeitos ao ISS. Né? E telecom é uma atividade sujeita em parte ao ISS, em parte ao ICMS, a questão do SCM e SVA. Então, o que, os estados obrigam, né, as ISPs que estão no Simples Nacional a fazer? Parte desse tributo que é arrecadado de acordo com essa tabela progressiva é destinado ao custeio do ISS. Ele unifica aqueles tributos ali, ó, IRPJ, CSL, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, ISS e ICMS. Essa tabela considera o ISS, ela não tem o ICMS. Então, para aquela parcela das suas receitas que corresponde ao SCM, a empresa é obrigada a tirar essa parcela do ISS daqui, pegar um outro anexo, que é o anexo do comércio, pegar o ICMS desse anexo do comércio de acordo com a sua faixa de faturamento e substituir. Então, assim, é muito, muito confuso, né? Vocês perceberam isso? Ó, por favor, gente, quem quiser perguntar, tirar dúvida, fique à vontade. O nome, isso aqui o nome é até pegadinha, né? Assim. De simples, ele está muito longe, né? Aqui essa questão. Então, vejam, esse tema do SCM versus o SVA, ele gera repercussão no PIS/COFINS, quando eu estou no lucro real e, portanto, no regime não cumulativo. Ele gera repercussão no ISS e no ICMS para provedores fora do Simples, ou que estão nos regimes, vamos chamar, ordinários de tributação. E aqui no Simples, que supostamente a gente teria uma tranquilidade maior, vai simplificar, a gente tem mais confusão. Então, especificamente para o ISS e para o ICMS, eu tenho que me socorrer a 2 anexos aqui dessas faixas de tributação. Então tem que ficar muito atento. Então, vocês aí que contam ou com estruturas internas ou terceirizadas de contabilidade, tem que ficar muito atento, acompanhar o trabalho do contador, eventualmente esclarecer, porque às vezes o contador não conhece ali da particularidade, né, do negócio. Esse aqui é um trabalho que tem que ser realizado de mãos dadas aqui com o assessor contábil, enfim, quem faz a apuração. Porque é confuso mesmo, e os valores envolvidos invariavelmente são altos, então quando dá problema, a gente não estava guardando dinheiro, então aquela coisa, e a conta acaba pesando bastante aqui no negócio, no bolso. Mas vamos lá, Lucas. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Não fiquem com vergonha, hein? Por favor, hein? Então vamos lá, vamos tocar. Que a gente já acabou passando um pouquinho, né? Mas a divisão entre... Posso só fazer mais um comentário, então, aqui também das faixas, Lucas, se você puder voltar? Para quem está no Simples, gente, também tem uma outra pegadinha que tem que estar atento. É que nem com startup, tá? A gente vê isso muito provedor. O regime preferencial, pelo menos no início, para a maioria, é que nem startup é igualzinho que a gente vê. É o Simples, é o Simples, é o Simples. O Simples, a gente costuma, assim, algumas dicas, né? Gente, se você tem uma folha de pagamento mais alta, isso pode ser um bom indício de que vale você estudar o Simples. Porque o Simples, ele abrange aqui, ó, que a gente chama previdenciária patronal, é a tributação de folha. Então, pode ser um baita diferencial competitivo. Se eu também estou sujeito ao ICMS, que é um tributo que tem uma carga alta, né? Recentemente houve uma redução aí por conta de discussão judicial, mas continua alto ainda, né? Mesmo sendo 17%, sendo mais 25%, 17% é alto pra caramba, né? Sobre o valor ali que eu cobro. Então, se eu tenho uma folha alta ou pago ICMS, vou estudar o Simples. Realmente pode ser vantajoso. Só que eu tenho que tomar um cuidado danado. Porque dependendo da minha faixa de do meu faturamento, de que faixa eu caia, às vezes o Simples pode não fazer mais sentido. Então, a partir aqui já dessa faixa, eu fico desenquadrado do ISS e também do ICMS, correto, Lucas? Então, exato. Então aqui o que acontece? Normalmente quem já começa a ter um negócio já mais próspero, faturando mais, vai caindo nessas faixas mais elevadas, tem que parar, pisar o pé no freio,
pôr o pé na bola para ver se vale a pena continuar no Simples. Porque quando eu arranco fora o ICMS do Simples, aí eu vou pagar 33% e mais 17%, né? Ainda que seja só sobre o SCM. Pô, aí começa a ficar alto pra caramba, né? Então esse é um ponto de atenção. Passa batido aqui quando a gente vai ver direto, gente. Isso aí é um ponto que passa batido direto. A gente fala, gente, você está pagando mais sem precisar. Sem precisar. Não precisa tomar risco, nada disso. Isso aí. Isso. É isso aí. Acima disso, ela não é desenquadrada, ela continua no Simples, mas ela... Mas o Simples ele fica menos abrangente, né? Ele fica só nos federais. Aí o ICMS e o ISS caem fora. Então tem que ter uma atenção danada ali, ficar em cima, porque isso aqui, gente, é dinheiro que está indo pelo ralo se eu estou pagando a mais. Porque não estou falando de tomada de risco, fazer algo arrojado, né? Contratar advogado caro, né, Tiago? O Tiago fica no nosso pé lá, ó, tá caro. Tá... Nada disso. É só ver ali, fazer um comparativo de planilha. Eu posso estar jogando dinheiro ali, que eu poderia estar usando para investir, né, para aumentar a quadra de pessoal, para melhorar a remuneração aí do sócio. Vamos lá, Lucas. Aqui acho que um pouquinho do que a gente já falou, né? Aqui, mas é bom explorar mais, né? Aqui... a questão do SCM versus SVA, né? O que é? Então, o SCM tem essa definição, uma definição trazida pela legislação, e é um serviço de telecomunicações sujeito ao ICMS. Tudo aquilo que não é SCM e é prestado pela ESP vai ser considerado SVA. Então, são atividades auxiliares à prestação de serviços de telecomunicações, né? A Lei Complementar 116 é a lei que trata dos serviços em âmbito nacional, né? E essa lei traz uma lista taxativa, né, de serviços que podem ser tributados pelo ISS. Então, tudo aquilo que está nessa lista pode ser tributado, tudo aquilo que não está, não pode ser tributado pelo ISS. Essa é a lógica, tá? Só que essa lista traz assim, ela fala, por exemplo, consultoria, ela não vai falar consultoria, ela fala consultoria e congêneres, né? E congêneres é uma expressão um pouco complicada, assim, né? Ela é um pouco aberta. Então a gente acaba tendo esse problema, né, em relação ao SVA. A discussão, primeiro, se o SVA deveria ou não ficar sujeito ao ICMS, ela está superada, pelo menos em tese, né? Porque os estados perderam essa batalha no Poder Judiciário e hoje reconhecem que perderam a batalha. O que não quer dizer que, na prática, isso não vai gerar um problema de o Estado dizer, olha, isso aqui não é SVA, isso aqui é uma atividade dentro da atividade de telecom. Ou assim, ok, eu entendo que SVA não é tributado, mas o valor que você está atribuindo ao seu SVA é muito elevado em relação à atividade, à natureza econômica daquilo, a efetiva substância econômica daquele serviço. Então você está, quando a gente faz aqui essas operações de M&A com ISPs, a gente vê muita gente que utiliza percentuais muito elevados. Eles falam, ó, eu vendo a internet e te dou acesso a um e-book e 80% do preço é o preço do e-book, né, para dar um exemplo extremo aqui. Isso não é considerado algo válido pelos estados, né? Tem gente também que não fornece serviço nenhum, mas tem um laudo dizendo que 80% do meu serviço é SVA. Isso também costuma ser questionado pelas autoridades. Eu estou dando exemplos assim bastante extremos, né, mas para vocês terem uma ideia do que a gente acaba vendo na prática, né, como estratégia de redução de tributação que traz um risco elevado de autuação pelos estados, tá? Mas é isso. SCM é uma atividade definida em lei, SVA não é uma atividade definida em lei, ele é uma definição residual, tudo aquilo que não é SCM. Não, pode. Tá. Então, aqui a gente já comentou um pouquinho, né? O Superior Tribunal de Justiça acabou decidindo essa questão do SCM e SVA. A principal discussão que teve, o principal SVA, digamos assim, é o serviço de provedor de acesso à internet, que seria antigamente lá o UOL, o IG, né? Quando fala nesse serviço, a gente pensa nesses provedores, né? Que faziam a intermediação entre o usuário e o serviço de telecom propriamente dito. Então foi definido que não incide ICMS sobre essa atividade. E também não incide ISS, porque o serviço de conexão à internet não está na lista da Lei Complementar 116. O que não quer dizer que, na prática, você não possa ser cobrado por isso aqui e ter que discutir no judiciário ou com o fisco, né?
também um pouco do que a gente já falou aqui, não vou ficar lendo o slide, mas recomendação prática que é bom pontuar. A recomendação prática aqui acho bem interessante. O importante e a recomendação prática, né? Primeiro, as atividades que a gente vai qualificar como SVA precisam estar delineadas no contrato e elas precisam efetivamente existir. Então, se você fala que você tem ali 60% do preço do meu serviço é SVA, tudo bem, mas você tem que efetivamente ter esse serviço previsto em contrato e tem que efetivamente disponibilizar. Então, se você vai atribuir um valor ali, por exemplo, para o serviço de conexão à internet, esse é um serviço não tributado pelo ISS. Né? Por outro lado, alguns SVAs são tributados pelo ISS. Por exemplo, a disponibilização de um streaming. Né? Isso daí é tributado pelo ISS, cada município tem a sua alíquota. Isso daí precisa ter previsão contratual e precisa existir e, principalmente, o que a gente sempre recomenda aqui, elaborar um laudo feito por uma parte independente, não a própria empresa, mas por uma consultoria especializada em telecom, atribuindo um percentual de preço a cada um dos SVAs e ao SCM dentro daquilo que é cobrado do usuário. Por quê? Porque uma coisa é o fisco chegar para você e falar por que 60% do seu preço é SVA? E você falar porque eu acho que é isso, ou porque é assim que eu faturo, ou porque é assim que está no contrato. Isso é uma coisa. Aí ele vai poder discordar daquilo e atribuir algum outro percentual com base em algum critério da cabeça dele. Tá? E aí você vai ter que discutir no judiciário, vai ter problema. Outra coisa é você ter um laudo dizendo que o preço do meu serviço é esse, o streaming é esse, o audiobook é isso aqui, o serviço de SMS com notícias que eu mando é isso aqui, o meu SCM é isso. E aí o fisco, para desconstituir aquilo, ele vai ter que provar que aquele seu laudo, de certa forma, é inválido. O que, eventualmente, ele pode fazer, mas é muito mais difícil para ele do que ele simplesmente perguntar e você não saber responder, e aí ele, da cabeça dele, tirar um percentual e acabar te autuando. Tá? Então, esses são os principais pontos, né, que a gente analisa para dizer que uma empresa tem um risco baixo de questionamento. Se ela não tem isso daqui, o risco dela vai aumentando. Tá? Esse aqui, gente, é o ponto alto nesses processos de compra e venda de empresa, nas auditorias, do diligence, né, como o pessoal fala. E esse aqui é o ponto alto, é um dos pontos altos, né? Aqui é contratação de mão de obra, né? Como é que eu estruturo contratação de mão de obra, e esse ponto aqui. Então, esse é um ponto que a gente pode diminuir muito a margem de questionamento adotando uma providência como essa que o Lucas indicou. Então, deixa eu falar eu vou começar pela segunda parte, aí o Lucas ele complementa, né? Até antes da pandemia, sim, havia um acompanhamento mais rigoroso, né, sobre essas questões, tanto que nos processos que a gente acompanha, né, de compra e venda, principalmente, invariavelmente aparece auto de infração ou procedimento de fiscalização aberto. Com a pandemia, deu uma baixada, mas não porque o pessoal deixou de discordar e agora está tudo certo. Foi simplesmente porque a turma parou. A secretária da Fazenda e outros órgãos do Estado até hoje não voltaram a funcionar direito, mas só por isso. Né? Voltando, vamos dizer assim, à normalidade, que agora está começando, né, da indicação que vai voltar, esse tema seguramente vai voltar na pauta, aí, porque representa um valor significativo. E com essa expansão, né, dos provedores, isso aqui é um bom... É uma boa oportunidade de arrecadação, né? É que essa frente aqui depende mais de intervenção humana. Então, frente que eles fazem cruzamento de obrigação acessória, aí automatiza, aí vai mais rápido e não diminui tanto, né? Mas deve voltar, tá? Eu acho que agora, voltando à normalidade, porque os serviços realmente pararam. Na Receita Federal foram dois motivos. Um, que a Receita, por exemplo, né, ela descentralizou as unidades de fiscalização. Então, você está aqui em Sorocaba, você pode ser fiscalizado por uma delegacia do Paraná. Não sei se aqui alguém já passou por isso. Então, perdeu aquela, às vezes até agressividade ali, né, do fiscal, informações, etc. E aí, com a pandemia, os fiscais deixaram de trabalhar nas próprias delegacias. Então, eles ficam em casa, você não tem... Então, na Receita Federal, por exemplo, diminuiu muito a quantidade de autos de infração por conta de fiscalização que não resultante de cruzamento de informação.
quando o cara tem que sentar ali, ler documento, diminuiu muito. Né? Primeiro essa descentralização e depois veio a pandemia que deixou todo mundo em casa e diminuiu. E no estado, o volume de cruzamento ainda é menor, também está crescendo, né? Mas e depende mais de estrutura física. Com a pandemia que a turma foi para casa, aí despencou, né, a quantidade, mas deve voltar. E a outra só deixar só ele complementar aqui que ela fez 2 colocações. Na prática, Barduco. Na prática, o que a gente vê, assim, eu vou dizer que a maioria das empresas que a gente avalia de porte para lucro presumido, assim, não simples nacional, mas também não lucro real. Elas utilizam como 60% SVA, 40% SCM. Tá? Esse é o percentual que a gente mais vê. Agora, se você me perguntar, é um percentual seguro? Não. Ele não passa em fiscalização de jeito nenhum. Assim, a chance de um fiscal olhar isso e dizer que está ok, estadual, muito baixa. Tá? Mas é isso que a gente vê muito como uma estratégia tributária de pessoas assumindo o risco. O que seria um percentual seguro? Aí vai depender muito da quantidade de serviços que são oferecidos, tá? Mas eu acho assim, acima de 40% SVA é muito difícil ser aceito. Tá? Mesmo que você ofereça streaming, audiobook, enfim, e-book, notícia, disponibiliza lá o BBM que tinha, né, antigamente lá o BBM, o primeiro serviço de mensagem antes de o WhatsApp se popularizar tanto, pode fazer o que for, acima de 40% já começa a ter um nível de risco, né? Mesmo com laudo, mesmo com qualquer coisa. Agora, na prática, tem gente que não presta SVA nenhum e reconhece 70% como SVA, vou falar que já vi bastante. É mais fácil, ele vai conseguir fiscalizar de forma muito mais fácil, porque ele vai receber as 2 informações. Ele até consegue fazer isso hoje, ele poderia olhar o seu SPED de contribuições, né? Já que você está no real, você faz a segregação da receita de um e outro, mas não é tão fácil para ele quanto ele ter a documentação que é dele, que ele tem lá todas as ferramentas para analisar, né? Você tem razão, mas é isso mesmo. Vamos lá, Lucas, que o tempo... O tempo está indo aqui. Bom, aí o TIT é o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, é o Tribunal Administrativo, como o próprio nome diz, ele pertence à administração do Estado, então ele tende a ser muito mais conservador, muito mais rigoroso do que o judiciário na aceitação desses argumentos de que isso e aquilo eu não quero tributar pelo ICMS. Tá? Mas aí depois vai para o judiciário e reverte. Tá? Aqui já caminhando para o final, né, que o nosso tempo tá acabando, mas vocês podem ficar com os nossos contatos, não sei quem pode disponibilizar, a gente está à disposição, tá? Se vocês quiserem bater um papo depois. Essa aqui é a questão da alíquota, né, da essencialidade, que historicamente a alíquota do ICMS para energia, para telecom, ela era superior à alíquota geral, né, a alíquota padrão dos estados. Então, houve um julgamento do Supremo Tribunal Federal dizendo, não pode, né, ser dessa forma, até porque, na verdade, teria que ser até uma tributação menor, por conta da essencialidade que ficou... para esses itens, eu diria o telecom ficou muito explícito, né? Na pandemia, a essencialidade do serviço de telecom. Aí, senão teria parado tudo, né? Se não fosse aí telecom e energia para fazer as coisas rodarem. A gente vê saúde, telecom e energia é o que deixou aí o país de pé, né? Eu acho, até dá para dizer que são os 2 principais insumos da economia digital, né? Energia elétrica e telecom. Ficou muito evidente na pandemia, mas já era. Então, você tributar esses acima do normal, assim, se fosse para tributar diferente seria abaixo, né? São coisas que a gente quer estimular, mas tributar acima é muito absurdo. Então, houve essa redução, né? Então, para as alíquotas padrão, então, na maioria dos estados a alíquota padrão é 17%, aqui em São Paulo 18%, né? Então é até excepcional, porque a gente tem visto um movimento de alguns estados, então é para tributar na alíquota padrão, então vamos subir a alíquota padrão. Aí pega todo mundo, a gente tem até uma tabelinha aqui, né, Lucas, para encerrar, se você quiser já passar o slide, quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que só vale dizer que, assim, primeiro foi uma discussão judicial, né, as empresas, os próprios usuários, né, começaram a entrar na justiça para não pagar o ICMS majorado sobre energia elétrica e telecom, e ganharam. Só que o Supremo veio com uma solução assim, muito, muito ruim, que foi, tudo bem, é inconstitucional, mas só é inconstitucional a partir de 2024. Então, assim, é indevido, mas você vai continuar pagando. É a mesma coisa que falar assim,
o Thiago entra com uma ação contra mim, o Lucas praticou fraude. Aí o judiciário fala, o Lucas é fraudulento mesmo, só que você vai ter que continuar pagando a fraude para ele até 2023, o final, porque senão, né, como que ele vai fazer para se sustentar? É que nem o Zagallo, né, Wander? Vão ter que me engolir, né? Vão ter que me engolir. Então foi isso que o Supremo falou. Ele disse, é inconstitucional, é indevido, o Estado abusou, não poderia, só que até o final de 2023 você vai ter que pagar. E aí, depois de alguma pressão, veio a Lei Complementar 194 de 2022, no final do governo anterior, que aí sim equalizou, né, a tributação, falou, olha, telecom, energia elétrica e combustíveis não pode ter uma alíquota superior à alíquota padrão. E daí agora, sim, em 2023, a gente teve ali, né, todo mundo, acho que vocês sabem muito bem, foi reduzido de fato, né, mas aí isso que o acho que Vamos direto lá para a tabelinha, aí. Isso, aqui, ó. Então já para fechar, senão eu vou tomar outra bronca aqui. Então essa é a tabela aqui de alíquotas, né, dos estados que aumentaram as alíquotas padrão, né? Então tem uma referência, o material pode ser disponibilizado para vocês, né, sem nenhum problema, tá, gente? Então vocês pegam aqui, por exemplo, Tocantins foi 18 para 20, Roraima 17 para 20, né? O Pernambuco 18 para 21, e cadê Sergipe? 18 para 22. Não, é bem complicado. São Paulo ainda não se movimentou nesse sentido, ele tem adotado outras medidas de aumento de carga tributária, mas não vinculadas a telecom especificamente, né? Aqui continua 18, mas vários municípios ali, principalmente Norte e Nordeste, elevaram a sua alíquota padrão. Então, eles falaram, tá bom, então perdi, mas então todo mundo vai pagar mais. Então, não é só telecom, isso aqui é um aumento de carga para todo mundo. Geral. Não, tá bom. Isso aí é estratégia de negócio, né? Mas nós somos advogados, às vezes é fácil ficar falando, né? Dizendo, faz desse jeito. Não, eu que estou na ponta ali, né? Quem paga as contas sou eu, não é o advogado, né? Então a gente também, nós não somos juiz, né? De ficar com, não, a gente aponta, essa é uma situação que tem risco. Mas você teve que fazer por essa ou aquela, você que eu estou dizendo para ilustrar, tá? Por essa ou por aquela circunstância. Então tá bom. Então o problema é você ser desenquadrado e ter que pagar os tributos que seriam apurados aí no regime normal, né? Então basicamente é isso. E nos processos de aquisição é normal se investigar isso. Imagina, você está comprando. Quem está tocando o negócio tem a segurança. Eu tô aqui no dia a dia, nunca aconteceu nada, eu faço direitinho, mas quem está comprando, mas é com você tocando, e se acontecer? Então é natural quem está comprando querer quantificar aquilo e dizer, se der algum problema, aí você tem que me ressarcir, ou segurar um pedaço do pagamento, ou coisa que o valha. Mas as consequências de desenquadramento são essencialmente essas, né, de ter que pagar aquilo que não foi pago. O que a gente tem que tomar cuidado, o Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, soltou uma jurisprudência, porque antigamente a concepção que se tinha, pagar tributo, não pagar o tributo, perdão, que não seja por meio, porque eu não tenho dinheiro, isso não é crime. Né? Então eu posso ter dois problemas aqui na questão do simples. Você estava usando um subterfúgio. Então, além de ter que pagar, você ser enquadrado como em algum crime tributário. Isso se agravou, essa questão do crime tributário, que o Supremo falou, se você não paga direito, ou não paga nada, reiteradamente, não é só porque você não tem dinheiro, então também isso pode ser enquadrado como crime tributário. Então, a gente alerta para esses pontos. E você disse na compra da carteira, né? Então, na compra da carteira, a rigor, você não é sucessor de tudo. Você é sucessor do ICMS e do ISS, que são tributos do negócio que a gente fala. Tá? Isso na teoria. Na prática, a Receita não, empacota tudo, empacota o PIS/COFINS, também empacota o imposto de renda e cobra dele. Agora, o que a lei fala, em compra de carteira, que pode ser no limite enquadrado como compra de estabelecimento, de fundo de comércio, então você só responde pelo tributo incidente naquele fundo de comércio, que é o tributo de negócio. Aqui a gente está falando de ISS e ICMS. Não, foi ótima a pergunta. Não, mas foi ótimo. Não, ia dizer assim... Nós estamos... Acabou. Ali, acabou.
A gente vai deixar esse slide aqui de incentivos, né? Só para vocês ficarem lendo informática, etc. Fica de registro para vocês. Nós fizemos de propósito para não dar tempo, para no ano que vem o Thiago e o Vander nos chamarem de novo. O contato. Tá bom. Então, ó, nós estamos. Aqui só tem o telefone fixo, mas ó, a gente vai deixar os e-mails, tá? rnunes@machadonunes.com.br, Juliana, né? A Juliana vai disponibilizar, tá? Então, contato, o e-mail, WhatsApp, e aí a gente está à disposição de vocês. Gente, super obrigado. Aproveitem o restante do dia.